Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Kitissá, então levarás, que vai de Êxodo 30, 11 até o 34, 35. Aqui nessa Parashá eu gostaria de ler um versículo para você, para que nós possamos então trabalhar um assunto aqui que é desconhecido da grande maioria das pessoas. Êxodo 31, 18 diz assim: E deu a Moshe, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Elohim. Amados, veja só que coisa interessante. Esse texto aqui, ele está dentro de um contexto, obviamente, tá? Se nós pegarmos aqui do 31:12 em diante, a Torá está falando para a gente sobre guardar os Shabbatot, os sábados do Senhor. Ele diz que isso é um sinal entre ele e o povo de Israel em todas as suas gerações. E ele continua dizendo que isso é algo através do qual o Senhor santificará o povo de Israel. Bem, quando ele está falando sobre o Shabat, ele então, no verso 17 diz: Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e no 7º dia descansou e restaurou-se. Aí, quando ele termina de falar isso, ele dá a Moshe 2 tábuas do testemunho, escritas pelo dedo de Elohim. A pergunta agora é: o que é ou quem é o dedo de Elohim? Antes da gente entrar nessa questão, eu queria mostrar uma coisa para você, porque essa palavra dedo em hebraico, etzba, ela refere-se também a um trabalho habilmente realizado, especialmente aquele feito pelo Criador. Então, nós vamos perceber o seguinte: o dedo do Criador é aquela parte dele que faz um trabalho hábil, faz um trabalho esmerado, faz um trabalho único, para que ele possa finalizar e entregar ao seu parceiro, o próprio Criador. Aí nós vamos ver uma outra coisa muito interessante. As tábuas nas quais foram escritas as 10 palavras ou os 10 mandamentos, elas eram feitas de safira. Safira, você sabe que é uma pedra preciosa, que ela inclusive está no peitoral do Cohen Agadol. Aí, quando nós pegamos a tradição judaica, ela diz algo super interessante, que quando nós pegamos o livro do profeta Ezequiel, ele diz que o trono do Eterno, ele tem a cor da safira. Quando nós vamos juntando os fatos, o que eu tenho aqui nesse exato momento? Eu tenho o trono, que é feito de safira. Eu tenho as tábuas, que foram feitas de safira. E tenho o dedo de Elohim, que escreveu estas tábuas e as entregou a Moshe. Bom, então vamos juntar agora esses fatos para que nós possamos ter o nosso primeiro passo. Há um comentário de que a ideia inicial é que o Eterno corta um pedaço do seu trono, faz 2 tábuas, o dedo de Elohim vem e escreve nelas, e elas são entregues a Moshe como um sinal visível de que aqueles 10 preceitos deveriam reger a vida do povo de Israel de uma forma geral.
E aí novamente vem uma outra pergunta ligada a isso. Por que 10? Não podia ser 5? Não podia ser 7, que é um número maravilhoso? Por que tem que ser o 10? Nós então voltamos à tradição judaica. E a tradição pega o número 10 e relaciona-o com a palavra keter, que é coroa. Então, a grosso modo dizendo, as 10 palavras tinham a finalidade de levar o povo de Israel a receber uma coroa. Essa coroa de junção, de conexão com o Todo-Poderoso. Então, esta coroa está ligada também à salvação do povo judeu, porque as 10 palavras elas vão apontar para o Messias. Então, nós temos aqui, num primeiro momento, esse entendimento de que quando Moshe estava recebendo as 10 palavras lá do Eterno, ele então estava tendo esse relacionamento profundo para que ele pudesse então, através disso, apresentar ao povo de Israel uma evidência física, que depois nós vamos perceber que essas tábuas vão ficar dentro de um móvel muito, muito importante, que é a arca, e que representa o homem. E essa evidência física era para mostrar para o povo que Moshe esteve com o Eterno no Olam Rabá, nas dimensões celestiais. Ele trouxe algo das dimensões celestiais, que são as tábuas de safira, escritas pelo dedo de Elohim e retiradas das bases do trono do Eterno, para que isso pudesse, então, fazer parte do seu cotidiano. Ora, aqui nós já temos uma gama muito grande de informações. Você vai perceber que enquanto isso está acontecendo, o povo lá embaixo, eles estão tendo uma conversa com Aharon, dizendo para Aharon o seguinte: escute isso aqui, porque eu quero fazer essa conexão para você entender que importante é o dedo do Eterno. Mas vendo o povo que Moshe tardava em descer do monte, acercou-se de Aharon e disse-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moshe, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. A demora de Moshe provocou insatisfação no povo. Na ausência de Moshe, Aron responde. E o povo estava então fazendo com que Aron tomasse uma posição de não mais esperar e de fazer para eles deuses. E esses deuses deveriam conduzir o povo até Canaã. De onde vem essa índole, esse impulso de não suportar esperar um pouco mais, porque havia uma promessa por trás disso, de abordar Aron e dizer assim: você vai fazer para nós deuses, e esses deuses que você vai fazer vão nos levar até Canaã. Como assim? Veja a insatisfação do povo em não aguardar o momento certo do seu líder vir e trazer da parte do Eterno tudo que ele tinha ouvido. Então, agora o povo incita Aharon para que ele cometa um grave pecado, juntamente com o povo. E esse pecado vai custar caro para o povo de Israel, que é a idolatria. Eles vieram com essa semente idolátrica do Egito e agora eles estão, na sua impaciência, trazendo isso à tona e dizendo o seguinte: esse Moshe, nós não sabemos o que aconteceu com ele, deve ter morrido lá. Então faz para a gente esses deuses e vamos embora para Canaã.
Aí, irmãos, eu quero só voltar um pouquinho para a gente entender uma coisa. Antes disso, já tinha havido uma ocorrência ligada ao dedo de Elohim. Tá? Onde é que está essa ocorrência? Vou mostrar para vocês. Tá? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 8, no verso 19, quando Moshe e Aharon estão fazendo milagres diante de Faraó, chega num determinado momento em que ele suscita, no milagre, piolhos nos homens e no gado. Aí, o capítulo 8 de Êxodo, verso 19, diz o seguinte: então disseram os magos de Faraó, isto é o dedo de Elohim. Por quê? Porque eles não puderam replicar estes milagres. No caso dos piolhos, nos homens e no gado. Então, chega um momento em que os próprios feiticeiros egípcios olham para aquilo que está acontecendo e eles, então, param para dizer o seguinte: espera aí, esses milagres aqui são a manifestação do dedo de Elohim. Então, você vai ver uma coisa muito interessante, que até os feiticeiros, que hoje nós poderíamos dizer que são satanistas, esse pessoal de um alto grau de conhecimento e relacionamento com Satanás, que para nós não interessa nada, né? Mas até eles tiveram que admitir que aquilo que estava acontecendo estava fora do seu alcance do sobrenatural. Eles não conseguiram imitar o milagre que foi feito. E isso é algo que nós precisamos parar para raciocinar agora. O diabo, ele vai fazer de tudo para tentar enganar as pessoas. E nesse engano, ele vai produzir milagres, ele vai produzir bênçãos, ele vai gerar circunstâncias para poder fazer o quê? Para poder trazer o engano às pessoas. Porém, nós vamos entender o seguinte: não dá para imitar em tudo o eterno, porque o poder das trevas ele é limitado. Detalhe, eles só vão até onde o Todo-Poderoso permite. Eles nunca vão passar daquele limite que foi imposto pelo Eterno. Então, as trevas, elas têm força, mas o poder está nas mãos do Senhor. Isso precisa também ficar claro para a gente, porque aqui, esses feiticeiros que estão sob o comando de Faraó, eles conseguem atuar e fazer muitas coisas, e eles trazem o mundo espiritual para poder reger o Egito, mas isso tem um limite, e é dentro desse limite que eles trabalham. Eles não podem ir adiante disso. Isso é tão espetacular, irmãos, que mostra que as trevas, elas trabalham dentro daquilo que o Senhor ordena. Ou seja, quem são as trevas e quem é Satanás? Eles são agentes do Eterno, agentes do próprio Yeshua, para poder fazer com que, ao final da sua ação, o nome do Senhor seja glorificado. Em última instância, as trevas são escravos de Yeshua. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas eu estou te mostrando agora como as trevas não conseguem avançar quando o Senhor entra com as manifestações dele. Então, num primeiro momento, eles conseguem maquiar e enganar. Só que, quando aparece mesmo o poder do Criador, as trevas se dissipam. E eles confessam, isso é o dedo do Criador. E quando eles estão falando isso, eles estão dizendo o seguinte: nós não temos como replicar e nem mesmo ir além daquilo que está sendo feito.
Isso está fora do nosso alcance no mundo espiritual. Olha que coisa espetacular isso. Aí, nós temos também a continuidade do texto que diz que Faraó, o coração dele se endureceu e não os ouvia, como o Eterno havia dito. Então, o Senhor vai ter que continuar batendo em Faraó, porque Faraó não admite que os seus comandados, que os seus feiticeiros tenham tão pouco poder que eles não consigam fazer algo que um homem, um judeu, apareceu junto com um outro judeu chamado Aharon, e ali eles começaram a fazer sinais e milagres. Os irmãos entenderam isso? Que até o próprio Faraó agora diz assim, não, eu não aceito isso e eu vou fechar o meu coração para isso. Isso acontece hoje, quando o Senhor começa a manifestar os seus milagres, a sua glória, o seu poder, existem pessoas que não admitem isso e que se fecham para isso. E eles levam isso para um outro patamar. Eles colocam isso como se fosse uma outra questão. Eles dizem assim, não, isso foi ação do mundo natural. E eles tentam racionalizar isso explicando, não, os milagres que aconteceram lá foi por causa disso, foi por causa daquilo. Ah, não, os gafanhotos que vieram, eles já estavam a caminho. Porque no Egito tem sempre praga de gafanhoto. Ah, o céu ficou escuro porque houve uma explosão num vulcão e aquela fuligem chegou e cobriu o Egito. Isso se chama racionalização, para tirar o caráter sobrenatural do que tinha acontecido. Engraçado, a pretensa ciência faz isso nos dias de hoje para desacreditar a Bíblia. Os magos, os feiticeiros de Faraó disseram o seguinte, não, isso é o dedo do Criador. Eles não racionalizaram. Eles baixaram a guarda e disseram assim, perdemos. Veja como isso é extraordinário. Mas deixa eu continuar caminhando aqui, porque eu preciso te mostrar uma outra coisa aqui, que isso aqui é sensacional. Então, quando nós temos lá uma conexão, ainda na Torá, com essa palavra, o dedo de Elohim, tem uma outra coisa que é muito linda aqui, que eu preciso mostrar para você. Deuteronômio 9:10 diz o seguinte, e o Eterno me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Elohim. E nelas tinha escrito conforme a todas aquelas palavras que o Eterno tinha falado convosco no monte do meio do fogo no dia da congregação. Obviamente os irmãos se lembram que o Senhor apareceu no Sinai e todo o Israel viu. Eles viram inclusive quando as palavras foram escritas nos céus. E isso foi um grande milagre que aconteceu, porque é como se abrisse um telão nos céus e fosse escrito em hebraico cada uma das palavras que estavam sendo ditas pelo Eterno. Tá? Isso a ciência tem como comprovar nos dias de hoje, ok? Então isso aí, nós não precisamos dizer assim, ah, isso não aconteceu, isso é uma balela que está lá no texto. Não, não. Isso a ciência comprova, inclusive mostrou-se que a única frequência que está numa língua capaz de fazer com que isso acontecesse está na frequência da língua hebraica. Tá? Outra língua não dá para fazer isso. Só foi possível porque essas palavras foram ditas em hebraico. Isso é muito, irmão, isso é muito profundo. Mostrando que a revelação do Senhor para o povo de Israel, ela aconteceu numa frequência celestial que inclusive hoje a tecnologia nos mostra que era a única possível para que tal fato pudesse ocorrer. Então, nós vamos ver o seguinte, todas as palavras que primeiro foram ditas, agora elas são escritas, elas são registradas, elas são perpetuadas e entregues a Moshe para entregar ao povo. Nós temos aqui 2 coisas interessantes. Primeiro, o povo ouviu e viu as palavras sendo escritas
como se estivessem diante de uma grande tela, de um telão. Para que o povo não se esquecesse de algum detalhe, qual foi a atitude do Eterno? Eu vou então agora registrar e vou entregar isso registrado para o meu povo. Então, olha que coisa espetacular é essa, irmãos, como o Eterno tem o cuidado de fazer tudo isso e de entregar registrado. E quem escreveu e quem registrou foi o dedo de Elohim, tá? Agora, nós vamos ver também uma outra coisa. Vamos revelar agora quem é o dedo de Elohim. Onde é que essa expressão aparece de novo na Bíblia? Ela aparece lá em Lucas 11, 20. E Yeshua diz assim: mas se eu expulso os diabos por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Yeshua está falando de uma questão em que ele é acusado de expulsar os demônios através do próprio Beelzebu. Mas, aí no verso 20, ele diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Elohim, certamente a vós é chegado o poder soberano de Elohim. Numa passagem paralela a esta, Yeshua diz que ele expulsa os demônios pelo Espírito o Santo. Ah, que legal! Descobrimos então quem é o dedo de Elohim. É o Espírito o Santo. Então, o que aconteceu lá no Egito, quando aqueles milagres estavam ocorrendo, o poder que estava agindo ali era o poder do Espírito Santo. Quando Moshe estava no Olam Rabá, recebendo as 10 palavras e tendo a visão do tabernáculo e de tudo mais, quem estava operacionalizando tudo isso para ele era o Espírito Santo. Então, lá no Sinai, quem fez tudo aquilo acontecer e quem mostrou tudo para Moshe, que depois seria registrado por ele mesmo, foi o Espírito Santo. Aí nós vamos tirar uma outra conclusão disso. O Espírito Santo, ele é o parceiro de Yeshua, não só na criação, e eu já falei disso num vídeo anterior meu, não só na criação, como também no restante da história de Israel. Quando ele vem desenvolvendo a história de Israel, o Espírito Santo está sempre entre os judeus, entre o povo de Israel, operando a fim de que esse povo possa ser levado à terra prometida. Então, esse modus operandi do Espírito Santo sendo parceiro de Yeshua, nos mostra também uma outra característica muito interessante. Ele não apareceu só na época de Yeshua, ele já estava aqui operando, só que sob uma outra, como é que eu vou te dizer? Sob uma outra representação. Aqui ele aparece como o dedo de Elohim. E nós vamos ver em vários lugares ele aparecendo, e aí temos uma palavra que designa ele, que é Ruach, né? O Ruach, o Espírito do Eterno, se movendo, se manifestando e fazendo as coisas acontecerem. Inclusive quando o mar abriu para que Israel passasse, dividindo o mar em 12 divisões, quem abriu o mar foi um vento, e está escrito lá que foi o Ruach. O Espírito, o Santo, ele abre o mar, divide ele em 12 e instrui o povo para que cada tribo passe por uma determinada passagem que foi aberta a fim de que o povo tivesse condições de
sair do Egito, cruzar o mar e já ir para o outro lado, a caminho de Canaã. Você está vendo comigo até aqui a ação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, aqui, nestes momentos cruciais da história de Israel. Mas eu preciso também te mostrar uma outra coisa aqui, que eu acredito que vai trazer uma nova perspectiva para mim e para você, para confirmar uma coisa que nós já sabemos, que nós já conhecemos, mas aqui eu tenho a prova dentro da Bíblia. O Ruach HaKodesh, o dedo de Elohim, o dedo do Criador, ele agora vai aparecer aqui em 2 Coríntios 3:3, tá? Eu vou ler o 3:2, porque Rabino Shaul está escrevendo aos irmãos da Kehilá de Corinto, e ele diz o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto, agora é o verso 3, que vós sois a carta do ungido, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas das tábuas de carne do coração. Uau, que coisa linda! O que nós temos aqui, nesse exato instante? Temos algo que é muito extraordinário. Rabino Shaul nos diz o seguinte, que os irmãos da Kehilá eram a carta dele. Então, por onde eles iam, e eles falavam sobre Yeshua, eles manifestavam o quê? Os ensinos que eles haviam recebido do Rabino Shaul. Ok? E ele diz que todas as pessoas que conhecem a ele e que conhecem aqueles irmãos vão entender que eles são discípulos do Rabino Shaul. Mas ele também amplia isso, mostrando o seguinte, que os irmãos não são só discípulos dele, são discípulos do ungido, eles são a carta do ungido, que foi ministrada por ele e pelos demais enviados, para que eles pudessem, então, através do Espírito Santo, ter a palavra do Eterno escrita não em tábuas de pedra, fazendo uma referência ao Êxodo, mas em tábuas de carne no coração. Então agora está havendo aqui um paralelo entre as tábuas que foram escritas pelo dedo de Elohim no Olam Rabá e agora o coração que recebe esse mesmo tratamento. O coração está sendo gravado pelo Espírito Santo com a palavra do Eterno, da mesma forma que foram aquelas tábuas. Ou seja, o Espírito Santo ele está escrevendo dentro do coração humano os mandamentos. Com que finalidade? Levar o povo dele para a eternidade. Então, vamos nos lembrar o seguinte: o que são os mandamentos? Os mandamentos são cercas protetoras que são nos dadas a fim de que nós não pequemos. Então, isso significa o seguinte, que cada um dos mandamentos é uma cerca que o Senhor está fazendo com o objetivo da gente não pecar. Então, o que a cerca faz? Ela impõe limites. Esses limites que são impostos, eles são impostos para que as pessoas não ultrapassem aquilo, porque fora daquela zona onde estão os limites, existe algum tipo de perigo. Quando o Espírito Santo, então, nos deu mandamentos, e aí vamos entender uma outra coisa, é o Espírito Santo que está entregando para a gente hoje esses mandamentos e operacionalizando o seu cumprimento. Amados, como eu disse para vocês, esses mandamentos servem como proteção para a gente.
Então, quando se diz assim, eu não tenho que cumprir mais a Torá, essa pessoa está dizendo o seguinte, eu não preciso da proteção dos mandamentos que estão na palavra do Eterno, eu mesmo sei os meus limites. E aí eu te faço uma pergunta, será que a pessoa sabe os seus limites? E a resposta óbvia é não. Qual é o ser humano que consegue guiar a si mesmo sem pecar? Nenhum. O Rabino Shaul diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Elohim. Simples assim. Então, nós vamos perceber o seguinte, o Espírito Santo, ele esteve com Yeshua na criação e ele vem desenvolvendo um trabalho desde então para poder levar o homem a um relacionamento aprofundado com o Eterno e com o Yeshua, abrindo as possibilidades de grandes milagres acontecerem na vida das pessoas e também o Espírito Santo tem feito um outro papel. Ele está hoje entre nós, ele foi deixado por Yeshua como um intérprete entre nós e Yeshua, com a seguinte questão. Ele vem e habita em nós, ok? Quando nós começamos a orar, algumas vezes nós oramos não com o nosso entendimento, mas nós oramos no Espírito, ou seja, em línguas estranhas e com gemidos inexprimíveis. O que o Espírito Santo faz? Ele pega isso, traduz e leva para Yeshua. E diz assim, Yeshua, eu estou te trazendo aqui não só as palavras que saem do coração do meu filho ou da minha filha, mas os sentimentos, as emoções, as ansiedades e os desejos futuros que essa pessoa está externando agora. E eu movi o coração dele, eu estou dentro dele, eu estou interpretando e entregando para você agora, para que você possa analisar e responder no seu devido tempo. Você entende, então, porque o Espírito Santo, como ele escreveu os mandamentos lá e ele escreve hoje no nosso coração, ele tem como interpretar todas essas coisas, ele vai trazer também a revelação da palavra para nós. E isso vai mostrar para nós uma outra questão. Quando alguém precisa receber Yeshua, qual é o meu papel nisso? É anunciar a palavra. Algumas vezes nós queremos fazer o papel do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Não, fulano, vai lá, faz assim, assim, assado e pá. Você não quer receber Yeshua agora? Algumas vezes há uma atitude, digamos assim, nossa, de querermos fazer o papel que não é nosso. Então, por vezes, irmãos, nós precisamos parar e dizer assim, o meu papel é anunciar e deixar essa palavra cair no coração da pessoa, porque quem vai fazer com que essa palavra germine, crie vida e transforme a pessoa é o Espírito Santo. Quem vai conduzir essa pessoa a Yeshua é o Espírito Santo. E essa pessoa vai chegar para nós e dizer assim, olha, eu quero Yeshua, o que eu tenho que fazer? Quais são os meus procedimentos, quais são os passos que eu tenho que dar para estar em comunhão com Yeshua? Entenda, o Espírito Santo ele não faz só isso. Ele vai trazer, inclusive, juízo contra a humanidade e contra os demônios. E por que isso, irmãos? Porque ele já fez isso no passado lá no Egito. Quando os satanistas egípcios lá, né, os magos do faraó, se levantaram com aquele poder, aquela coisa toda, dizendo que eles podiam fazer qualquer coisa, o Espírito Santo atuou ali para refrear a mentira e revelar a verdade. Hoje, da mesma forma, quando você ora por alguém para que uma pessoa seja curada, é no poder do Espírito Santo. Quando você ora por alguém para expulsar um demônio, é no poder do Espírito Santo. Quando você ora por alguém para que haja perdão de pecados, para que haja restauração, é no poder do Espírito Santo. Então,
tudo o que está acontecendo nos nossos dias é pelo poder do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos entender que ele já estava atuando lá. Ele vai continuar atuando em nossos dias e atuará na grande tribulação. Aqui eu quero só dar um flash, né? Não vou falar sobre o assunto profundamente, mas eu quero dizer para você o seguinte: tem uma linha teológica que diz que o Espírito Santo será retirado da grande tribulação. Aí eu faço uma pergunta simples: haverá salvação na grande tribulação? Haverá cura na grande tribulação? Acontecerão milagres na grande tribulação? A resposta para essas três perguntas é sim. E aí vem a quarta pergunta: no poder de quem? Se ele foi tirado. Então, nós precisamos rever, inclusive, a nossa teologia para, com base no conhecimento da Torá, entendermos o seguinte: que ele agiu no princípio da criação, ele vai agir na história até o final da criação, ao final desse processo de restauração. Então, durante a grande tribulação, o Espírito Santo estará sim com o povo do eterno, ele estará sim produzindo salvação, produzindo milagres. As duas testemunhas que estarão em Jerusalém vão fazer milagres no poder de quem? Todas essas perguntas, irmãos, elas têm uma resposta comum. E nos mostram o seguinte, que o Espírito Santo, ele é esse dedo do Criador, ele manifesta a glória do Criador, ele trabalha junto com o Criador, a fim de levar as pessoas a Canaã, ou seja, a salvação em Yeshua. Por isso, irmãos, é tão importante o conhecimento das Escrituras que quando nós abrirmos a Bíblia e começarmos a lê-la, vamos ter então um entendimento e vamos conseguir fazer as conexões necessárias e válidas a fim de que nós possamos trazer uma interpretação muito mais clara da Bíblia para as pessoas. Então, você entende que quando Rabino Shaul, ele também era chamado de Polos, tá? Por isso que às vezes a gente troca. Rabino Shaul, ele estava na diáspora, ele estava lá na Querrilá de Corinto, na Querrilá de Éfeso, na Querrilá de Tessalônica. E enquanto ele estava viajando e pregando a palavra, o livro de Atos diz que vários milagres aconteceram. Esses milagres aconteceram no poder de quem? Você se lembra que ele está pregando em um determinado lugar e uma moça começa a seguir ele e as demais pessoas e dizendo assim: aí vão os servos do Deus Altíssimo. E ela sai falando isso todos os dias. Um dia ele vira e repreende o demônio, porque aquilo não era uma coisa natural. Ele repreende um demônio e as pessoas depois vêm atrás dele para poder machucá-lo, para tentar matá-lo, porque ele tinha expulsado um demônio só pela palavra, ele tinha dado uma ordem, ele não colocou a mão, repreendeu, só sai dele, sai dela aí, né? Eu te repreendo. Ele não teve aquela luta toda com as trevas, e ele depois vai ser morto, porque aquela menina, ela dava muito lucro para os seus senhores. Então você percebe que tudo isso está acontecendo no poder do Espírito Santo. E o dedo de Elohim, ele está atuando ainda em nossos dias, para o Hashem. Hoje, nós podemos dizer que uma das características de um judeu messiânico é andar com o poder do Espírito Santo. É poder entrar e sair dos lugares levando a palavra de Yeshua e fazendo com que o dedo de Elohim possa se manifestar por onde ele andar. Essa era uma característica do ministério de Yeshua. Foi uma característica do ministério dos discípulos de Yeshua. E tem que ser uma característica nossa. Por quê? Em pouco tempo nós não estaremos mais aqui. E o que nós fazemos hoje, nós não teremos oportunidade de fazer no futuro. Por quê? Porque quando nós formos para o Senhor, lá não haverá mais trabalho, não haverá mais obra, e tudo que era necessário fazer já terá sido feito. Por isso nós temos que nos esforçar hoje.
para que sejamos esses instrumentos, assim como Moshe foi, Aaron foi, Yeshua foi, o Rabino Shaul foi e outros têm sido durante a história. Nós não podemos deixar de salientar a necessidade de sermos estes vasos nas mãos do Senhor. Portanto, o mistério do dedo de Elohim está revelado aqui. Agora você já sabe quem ele é, o que ele tem feito, e nós entendemos que ele ainda continuará fazendo grandes milagres em toda a humanidade e que nós sejamos os instrumentos para que isso aconteça. Baruch Hashem. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, amém.